diferenciado. Eu sou o assessor de Ciência, Tecnologia e Inovação da diretoria-geral e trabalho diretamente com o Almirante Rabelo, nosso diretor-geral. Esse breve sumário, apesar que parece estar o roteiro está um pouco, parece longo, mas vai ser rápido. Um histórico, um sistema de CTI da Marinha, tecnologias e o preparo da Força Naval. Vou falar sobre a REPID. Vou falar sobre alguns desafios, perspectivas e considerações finais. Então, começando o histórico, vou resumir a um slide. Nós devemos honrar os nossos antecessores, cientistas ilustres do país e que eram oficiais de marinha. Então, e contribuíram muito para a ciência, tecnologia e inovação do país. E eu entendo que, ao mencioná-los, eu estou falando sobre o histórico da participação da Marinha do Brasil na ciência e tecnologia nacionais. A Marinha do Brasil tem essa participação muito efetiva, tanto é que o maior prêmio existente no país para os cientistas é chamado Almirante Álvaro Alberto e é entregue na Escola Naval. Então, o Almirante Álvaro Alberto, ilustre cientista, vice-almirante, e que deu uma contribuição muito grande para a área nuclear da Marinha, do país. E o nosso almirante Paulo Moreira, na área dos estudos do mar. Em todas as áreas, todas vamos dizer, as vertentes dos estudos do mar, teve o almirante Paulo Moreira dando a sua contribuição ativa. Então, gostaria de mencionar que a Marinha do Brasil tem uma participação muito grande na história da ciência, tecnologia e inovação do país, e mencionando e honrando aqui dois ilustres cientistas que eram almirantes da Marinha do Brasil. E agora entrando um pouquinho no nosso sistema de ciência, tecnologia e inovação, e depois poder entrar na questão das tecnologias e apoio ao poder naval. Então, a nossa diretoria, ela coordena um sistema de ciência e tecnologia, que é composto por 16 ICTs. As do lado esquerdo do slide são diretamente subordinadas e as do lado direito são vinculadas, elas pertencem a outros ODS. Nós ainda temos uma coordenadoria do Programa de Desenvolvimento de Submarinos e temos como missão desenvolver e coordenar os esforços científicos de interesse da Marinha e supervisionar a execução do PROSUB e PNB, a fim de contribuir para o preparo e aplicação do poder naval em atividades relacionadas à ciência, tecnologia e inovação e aos referidos programas estratégicos. Então, aqui do lado esquerdo, senhores, nós temos o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, voltado eminentemente para a área nuclear, o Centro Tecnológico da Marinha do Rio de Janeiro, para a área não nuclear, e o Centro de Projetos de Sistemas Navais, com duas sedes, tanto em Itaguaí como em São Paulo, projetando nossos navios submarinos. Do lado direito, e essa aqui, então, temos as áreas e nós temos as responsabilidades nas nossas ICTs subordinadas, e aqui as nossas ICTs vinculadas, o Hospital Naval Marcílio Dias, o Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros, o Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, a Escola de Guerra Naval, Laboratório Farmacêutico da Marinha, Centro de Hidrografia da Marinha, Odontoclínica e, mais recentemente, a Amazul, uma empresa pública dependente, ligada à Marinha, que apoia o programa nuclear. Importante mencionar, todas as atividades do nosso sistema de ciência e tecnologia, elas são orientadas por alguns documentos condicionantes. E nós buscamos, nesses documentos, a priorização e a orientação para o sistema de ciência e tecnologia da Marinha. Então, nós temos, desde a Política Nacional de Defesa, Estratégia Nacional de Defesa, o Livro Branco, a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação está em revisão, será lançada uma nova até o ano que vem, vai durar 10 anos. Política Naval, Programa Estratégico, Plano Estratégico da Marinha 2040, que orienta muitos trabalhos nossos, inclusive a classificação dos nossos programas estratégicos ou não, Política de Fronteira, Política Nuclear Brasileira, a Política Marítima Nacional e assim por diante. Então, o que eu gostaria de mencionar para os senhores? É que nós temos diversos documentos que nos ajudam a apresentar ao almirantado uma sugestão, uma proposta de priorização nos nossos projetos. E aqui nós temos um slide contendo as áreas tecnológicas de interesse da defesa, que foram publicadas em março desse ano, com subsídios das três forças, Exército, Marinha, Exército e Aeronáutica. Então, nós enviamos subsídios para a defesa. Esse aqui é um quadro, sem dúvida nenhuma, é uma relação de áreas tecnológicas viva, né, dinâmica, por conta da evolução tecnológica.
E nós temos aqui um total aqui de 25, né? São áreas, e estão em ordem alfabética. A Marinha tem projetos ou iniciativas nas áreas sinalizadas em verde. E o que eu gostaria de mencionar para os senhores, que está em discussão agora, quais são as tecnologias críticas, quais são as tecnologias de interesse. Só que nós esbarramos aí na questão do que, o que é um conceito de uma tecnologia crítica e o que significa um cerceamento tecnológico. Então, isso aqui, basicamente, hoje, ele orienta as forças. Ou seja, temos um documento, uma portaria do MD, de março desse ano, dizendo quais são as áreas tecnológicas de interesse da defesa, para que permita que nós conversemos com outras instituições e possamos dar a priorização dentro da força e dentro, junto ao Ministério da Defesa. Por exemplo, as conversas com o MCTI, com o Ministério da Educação, ou seja, a partir do momento que nós temos uma relação de áreas tecnológicas, nós podemos nos posicionar melhor e podemos, inclusive, dizer ou referenciar que determinado projeto está ligado a uma área tecnológica de interesse da defesa. Tecnologias de preparo da Força Naval. Então, agora eu vou passar um pouquinho sobre a questão de alguns programas e projetos que são conduzidos na nossa área em proveito do poder naval. E lembrando sempre, não preciso aqui, estou aqui principalmente na Escola de Naval, que sabe muito melhor, muito bem o que eu vou falar, mas, por exemplo, aqui campos de atuação do poder naval, defesa, segurança marítima, diplomacia e apoio às ações de Estado. Mas eu gostaria de pautar as apresentações, as citações doravante da apresentação, nas tarefas básicas. E mencionando que nós temos, da esquerda para a direita, um decréscimo do uso da força, ou seja, então, desde da direita, considerando da direita para a esquerda, nós temos um crescente no uso da força. Então, nós temos tarefas desde contribuição para a defesa, segurança e defesa nacional, até a negação do uso do mar. E nós vamos citar alguns projetos existentes na carteira ligados, ou iniciativas ligadas a essas tarefas básicas. Então, por exemplo, na contribuição para a segurança e desenvolvimento nacional, projetos: monitoramento de bioinvasão da costa brasileira, desenvolvimento de métodos para avaliação de armamento de óleo no sistema marinho, superalimento, antídoto natural marinho para ameaças biológicas e avaliação de potenciais biomarcadores para rabdomiólise e curativo biológico. O que acontece? Isso está envolvido diretamente com o desempenho do combatente ou a questão do ambiente operacional. Então, por exemplo, esse aqui, ambiente operacional, a questão do bioinvasão da costa brasileira. Então, nós temos o IAPM estudando este assunto, que está indiretamente ligado à questão do poder naval. Então, nós tivemos agora um Project Agreement assinado recentemente com a Marinha Americana no âmbito do acordo da DTE, e também tem o interesse em desenvolver essa questão do monitoramento de bioinvasão. O ballast water é relativo à água de lastro, tá? Porque a água de lastro ela dá origem ao problema da bioinvasão. Temos desenvolvimento de métodos para avaliação de armamento de óleo no ecossistema da costa brasileira. É uma outra atividade também desenvolvida no sistema de ciência e tecnologia, e posso referenciar um problema, um crime ambiental que nós tivemos ocorrido alguns anos atrás e que nós gostaríamos de evitar que ele se repetisse. Então, temos aí uma preocupação muito grande de monitorar os efeitos das avaliações de qualquer tipo de armamento na nossa costa. E tanto é que o nosso IAPM tem capacidade forense. A questão do superalimento é complemento à ração para aqueles militares que se encontram em situações afastadas da sua base. Então, nós estamos buscando desenvolver alimentos ricos em proteínas, lipídios e nutracêuticos voltados para complemento da ração do combatente. Tentar melhorar as condições dele de rigidez física no local do combate. E tem um caráter dual. Antídoto natural marinho para ameaças biológicas e químicas, também como fazer para neutralizar qualquer tipo de ameaça nesse sentido, num campo de batalha. Biomarcadores para detecção da rabdomiólise, ou seja, aqueles militares que estão sujeitos a estresse físico ou atividades físicas intensas, como é que a gente consegue detectar se ele vai entrar em crise por condição de rabdomiólise, a partir que leva, inclusive, à morte. Curativo biológico para radioacidentado, ou seja, uma marinha que tem um programa nuclear, tem que estar preocupada com diversas atividades voltadas a atendimento dos nossos operadores ou mantenedores. Então, temos diversos outros projetos. Nossa carteira tem 91 projetos hoje, 75 em andamento e 26 em prospecção.
tá? Por prospecção ou negociação. Aí, entrando na questão do prover segurança do tráfego aquaviário, essa outra tarefa, nós temos um exemplo aqui interessante, que é o CITRA, que é um console de imagens táticas com realidade aumentada, que é voltado para o monitoramento do tráfego marítimo e portuário baseado em sinais de AIS, câmeras RGB e câmeras térmicas. Ou seja, ele junta diversos sensores e acrescenta, inclusive, as informações existentes na base de dados e, por meio de realidade aumentada, acessória todo o controle do tráfego marítimo e portuário. A questão da realização da proteção marítima, uma outra tarefa, nós temos o CISGAS, um projeto que está ganhando força, e também a questão das redes acústicas para monitoramento do ambiente marinho. Na questão do CISGAS, eu gostaria de mencionar que nós estamos com uma possibilidade muito grande de conseguir recursos junto à FINEP para poder aportar no projeto do CISGAS em todas as suas vertentes. O CISGAS é um sistema de sistemas e ele envolve diversos subsistemas já constantes hoje do controle do Comando de Operações Navais, no COM30, e temos aqui, eu posso até mencionar, o brilhante Almirante Garriga, que já trabalhou conosco nessa atividade, e nós estamos agora buscando incrementar esse controle situacional da nossa costa. Então, ele prevê fusão de contatos múltiplas fontes, solução de IA para análise de tráfego, já usa para identificar tráfego anômalo e, sem dúvida, vai passar por uma implantação de uma infraestrutura de monitoramento, sensoriamento da nossa costa. E o laboratório de monitoramento por métodos acústicos da Ressurgência, esse aqui, ele monitora na área de Arraial do Cabo, mas a ideia é que nós possamos criar monitoramento acústico com emprego dual, não só da vida marinha, mas também para a nossa base naval de Itaguaí, qualquer situação no ambiente acústico que possa oferecer algum risco para a base. Então, por exemplo, inclusive submarinos ou veículos autônomos militares submersos. Temos 2 projetos na área de não tripulados, o veículo superfície não tripulado voltado para contramedidas de minagem, está andando bem, foi feito agora um teste na Minex, ele foi muito bem sucedido, ele é desenvolvido pelo CASNAV, e o veículo submarino autônomo pelo IPQM. O projeto de cima, ele é uma família de produtos de veículo de superfície não tripulado, sendo que foi determinado que o foco, nesse momento, é o de contramedidas de minagem. Aqui já temos a última figura dele, né? Aqui já com a plataforma fornecida pela DGS. Aqui, no caso, nós conseguimos, isso aí por meio de recursos de uma subvenção econômica da FINEP, para poder dar andamento nesse projeto. E aqui é o veículo submarino autônomo, que tem também parcela de recursos da FINEP. Eles fizeram o trabalho lá no último exercício Minex em Salvador, ocorrido em outubro, no início do mês, e eles fizeram trabalho, eles fizeram uma operação conjunta, o VSNT identificando, localizando, e o VSA identificando, e os mergulhadores de combate destruindo eventuais minas que oferecessem perigo para os nossos navios. Então, esse projeto está andando bem e nós temos uma expectativa muito positiva dele. Agora, já entrando na tarefa projeção de poder, eu gostaria que nós selecionamos 6 projetos aqui da carteira para mencionar para os senhores. Primeiro, equipamento mais defensor marca 3, que comporá a configuração da fragata classe Tamandaré. Ele é oriundo de uma família de equipamentos de guerra eletrônica, desde o MAD marca 1 em diante, marca 2 para o terrestre, o 3 navio, o MAD marca 4 para submarino, também em andamento, e o marca 5 para a versão aérea, onde nós estamos conversando com a Força Aérea, que tem um interesse muito grande no desenvolvimento do MAD marca 5. Então, o marca 3 fará parte da Tamandaré, e eu gostaria aqui de fazer uma menção aos equipamentos que têm pesquisa nacional da Tamandaré. Então, aqui já uma reflexão e uma necessidade que eu identifico. Por exemplo, nós temos aqui na Tamandaré o MAG, o radar, e o MANSUC, como pesquisa nacional. Nós temos um trabalho nacional aqui no sistema de gerenciamento integrado de plataforma, nós temos no grupo diesel gerador e também no sistema de controle tático do navio. Então, o que nós gostaríamos no nosso setor de ciência e tecnologia? É ter a capacidade de fornecer mais equipamentos para os nossos meios, mais equipamentos para a nossa Tamandaré, mais equipamentos para o nosso submarino, inclusive projetar esses navios.
Então, nós vemos isso como uma necessidade e nós precisamos criar as condições que nos permitam fazer esse tipo de atividade. Então, eu gostaria de compartilhar essa necessidade, porque, na verdade, tem uma agonia, eu vou falar para os senhores, eu gostaria muito de poder estar trabalhando no maior número de sensores ou armamento da Tamandaré, com toda a tecnologia de pesquisa nacional. Simuladores gerenciais. Nós temos dedicado uma boa parcela da nossa atenção para simuladores gerenciais imersivos, porque eles ajudam a treinar os nossos militares em diversas atividades de risco, economiza o recurso antes dele ir para o mar, ou seja, ele já vai para o mar com uma capacidade bem mais elevada e consegue mantê-lo, trabalhar em conjunto, fazer um treinamento em conjunto. Então, nós temos dedicados diversos simuladores, aqui você tem tanto o sistema do SSTT do Camalhão, como simulador de operações aéreas, simulador de paraquedas, tem diversos simuladores de passadiço e simuladores de jogos de guerra. Ou seja, nós temos diversos simuladores que nós estamos investindo e o Casnaves, por exemplo, tem uma equipe e a gente trata, né, a peso de ouro ali para poder trabalhar com computação gráfica e diversos algoritmos, as heurísticas que vão por trás. Multidata Link Processo, o outro projeto também, ele se destina a integrar os links de dados das forças. Tá? Ele está avançando bem. Nós temos já integrado ao externo de superfície, o link do Bravo, funcionando junto com a rádio definido por software, que é desenvolvido no CETEC-BB, e já foram feitos testes com o link BR2 da Força Aérea. Então, a ideia é que esse equipamento, em desenvolvimento pelo Casnaves, ele venha a ser um grande integrador de links de dados. Nós precisamos, para aquelas tecnologias que nós acabamos de explicar, é essencial a utilização de links de dados. Então, não tem como nós evoluirmos e tendo que falar entre força ou entre unidades, verbalmente ou via rádio. Ou seja, ele é necessário, sobretudo quando nós partimos para a autonomia do veículo. Então, é necessário que a gente tenha condições de passar as informações, as ordens e o quadro tático dos navios, dos veículos não tripulados para o Comando de Operações Navais ou para o Ministério da Defesa, de forma a ter um processo decisório adequado. Então, gostaria de mencionar esse aditório. O radar Gaivota é um radar que foi uma solicitação da edição, vem sendo desenvolvido. Ele está, agora nós temos um acordo de cooperação técnica com a Embraer para produzi-lo, inclusive visando já uma evolução no radar Phaser de Array na sua segunda e terceira fase. Temos avançado com esse acordo de cooperação desde o ano passado, com o interesse franco da Embraer em evoluir a tecnologia e fazer esse desenvolvimento nacional. Agente de ligação para propelente, mísseis e foguete. Temos algumas tecnologias, algumas substâncias, alguns insumos que são negados cada vez que nós avançamos no domínio das tecnologias. Então, se nós temos produção de mísseis, temos busca de veículos lançadores de satélites, temos busca de foguetes, em desenvolvimento no país, temos aqui uma necessidade de ter os insumos necessários para esse propelente. Então, a gente tem pesquisas voltadas para a desenvolvimento não só de propelentes de foguetes e mísseis, mas também de melhora de explosivos de uma munição convencional. Carga de projeção. Sistema de remoção de contaminantes. Da mesma forma que estamos evoluindo na questão submarina de produção nuclear, uma das preocupações grandes é como manter a atmosfera rígida, livre de contaminantes em longos prazos. Então, até então, nossos submarinos operavam em curtos prazos das suas missões, e agora nós teremos esse submarino que vai operar por longo prazo. Então, já está em andamento nesse tempo como fazer a manutenção da qualidade da atmosfera de bordo. E aí entramos na negação do uso do mar. A tarefa que tem... Desculpa, perdão. A negação do uso do mar. A tarefa que tem... Será que eu estava falando... Não tenha faltado aí. Mas a questão da negação do uso do mar. Então, entramos aí no programa nuclear. E a questão do programa nuclear. Nós estamos tendo cuidado de dizer programa nuclear brasileiro para trazer mais atores da área nuclear para dentro e mostrar que a Marinha tem uma participação muito grande na questão do programa nuclear brasileiro. Então, aqui tem um breve histórico do programa nuclear brasileiro, começando desde 1950, com a aquisição das primeiras ultracentrífugas, até o nosso esperado submarino nuclear convencionalmente armado. Então, aqui tem os diversos pontos conspícuos do processo,
é importante aqui mencionar o domínio do ciclo do enriquecimento do urânio desde 88 e agora com as perspectivas, a partir de uma subvenção da FINEP, de nós escalarmos a produção de hexafluoreto, que é um dos pontos críticos da produção a nível, vamos dizer, industrial, que nós já temos, mas podemos aumentar a produção. Então, nós temos avanços grandes na questão do programa nuclear e cada vez mais interagindo com os demais atores do sistema nuclear brasileiro. Aqui uma foto do LabGen, que é o nosso protótipo interno do Laboratório de Geração de Energia Nuclear Elétrica, que no futuro vai ser a referência, já é a referência, para a nossa planta nuclear embarcada. Lembrando que nós temos uma base naval moderna, situada em Itaguaí, com diversos estaleiros de construção e manutenção ali na região. Já temos 3 submarinos na água, 2 em operação, 1 em teste e, futuramente, o nosso esperado submarino Almirante Caram. Agora, temos aqui o objeto princípio desse projeto aqui, do programa como todo, é o submarino nuclear convencionalmente armado, e nós, de projeto totalmente nacional, a partir de uma transferência de tecnologia adquirida no programa do ProSub em cima dos submarinos convencionais. Esperamos, no futuro, poder também projetar os submarinos convencionais. Dando uma breve notícia sobre a REPID, é importante dizer que no dias 1, 2 e 3, a Marinha foi anfitriã em Itaguaí da REPID, que é a reunião de projetos de interesse da defesa voltados para a área de ciência e tecnologia. Então, nós tivemos a oportunidade de identificar diversas necessidades, sinergias, inclusive compartilhar agonias. Nós tivemos a participação da FINEP, apresentando quais as perspectivas de financiamento do setor de defesa para 2024 e 2025, o que foi feito em 2024, o que vai ter em 2025, e também o Centro de Gestão de Estudos Estratégicos apresentando algumas notícias sobre a 5ª Conferência Nacional de CTI e a Estratégia Nacional de CTI, que em breve será promulgada. Aí precisamos realmente agora entrar no que eu gostaria de falar um pouquinho mais. Questão de identificar e priorizar os desafios que nós enfrentamos. Primeiro, identificar e priorizar as novas tecnologias de interesse, ou seja, como vimos nas palestras anteriores, a quantidade de tecnologia está muito grande, ou seja, avançando, tanto de forma horizontal como vertical, mas nós temos que saber quais aquelas que nós realmente vamos nos dedicar, vamos investir em recursos financeiros e humanos. A questão da adequação da doutrina, políticas, normas e cultura. Não basta apenas dominar a tecnologia, mas nós temos que ter toda uma infraestrutura normativa, doutrinada, cultural, para poder dar suporte a ela. Seguinte, a questão da operação e manutenção de uma nova tecnologia. Adquirir é muito rápido. No entanto, operar e manter exige um esforço adicional, tem que estar alinhado toda a força. Manutenção do pessoal de carreira de CTI, essa é uma dificuldade grande, ou seja, como manter pessoal qualificado para todas as necessidades da Marinha, em termos de pesquisa e desenvolvimento. Previsibilidade orçamentária. O trabalho de pesquisa ele dura muitos anos, eles são plurianuais. E eu não posso ter recurso no ano e não ter recurso para o mesmo projeto no ano seguinte, por conta da interrupção. Um projeto de CTI que está na fronteira de desenvolvimento tecnológico, se ele for interrompido, ele acaba perdendo o time, perdendo o momento oportuno. Busca de fomento para projetos que não são duais, ou seja, a FINEP ela tem priorizado aqueles projetos que são tecnologias críticas, são cerceadas e são duais. Só que nossa área de atuação ela envolve muitas tecnologias que não têm uma dualidade específica, talvez no spin-off, mas o desenvolvimento muito bem de um míssil ou de um canhão, a dualidade estaria em umas tecnologias assim, complementares. Então, nós estamos batalhando, nós estamos buscando com a FINEP tentar ter uma priorização em cima de tecnologias não duais. Melhoria da governança, buscando alinhamento dos setores internos da Marinha, dos setores externos à ciência e tecnologia, bem como o alinhamento com os diversos documentos condicionantes. E o primeiro passo é saber quais são as tecnologias que atendem às necessidades do poder naval. Então, quais são as prioridades da nossa almirantado. Então, quais são as orientações para os investimentos da ciência e tecnologia na Marinha. Inclusão das nossas contribuições na próxima Estratégia Nacional de CTI, que está em gestação, porque nós entendemos que essa estratégia será empregada para a orientação dos recursos dos órgãos de fomento. E aderência também para diversas outras atividades, inclusive de ensino e pesquisa,
e aderência aos projetos, às áreas tecnológicas de interesse da defesa e plano de configuração da força. Perspectivas, aproximação com órgãos de fomento, aproximação com a BID, aproximação com a academia, outros atores do Sistema Nacional de CTI, das outras forças, dos outros ministérios, institutos de pesquisa e outros atores importantes. Aprofundamento de conhecimentos e projetos relacionados às diversas áreas aqui, listadas. Isso aqui não é simples, como os recursos humanos e financeiros que nós temos disponibilizados. E só mencionando, então, que a gente esteve vislumbrando que a Estratégia Nacional de CTI, como um documento condicionante do setor de CTI da Marinha, e que vai influenciar diversas ações nos próximos 10 anos, nós tivemos uma atuação efetiva por ocasião do Congresso Nacional ocorrido no final de julho, tá? Porque o principal produto desse Congresso será a estratégia. Nós tivemos a oportunidade de apresentar as necessidades e as preocupações da Marinha. No âmbito do oceano, nuclear, a gente na área de sessão temática de oceano, tivemos a oportunidade de apresentar a sessão temática nuclear e a sessão temática de defesa. Considerações finais. Eu gosto muito desse gráfico, desse voluntário aqui, vamos dizer assim, desculpa a expressão, mas desse gráfico, uma vez eu aprendi durante um encontro com a Marinha Americana, que é, eles chamam isso aqui de triple A, que é alinhar, alocar e acelerar. E é muito útil e muito atual. Então, primeiro, alinhamento. A gente não consegue dar passo se não tiver todos os atores internos e externos alinhados com um objetivo comum. Então, nós temos buscado esse alinhamento permanentemente, e inclusive fazendo reuniões, não só de definição para as prioridades, mas de acompanhamento para a sendo atendida. Segundo, alocação de recursos financeiros da NB e do SMG, sobretudo nos últimos meses, buscando o apoio dos órgãos de fomento. Tem sido realmente atencioso com as forças. E a questão dos recursos humanos é a maior dificuldade. Um doutor, por exemplo, da Marinha, nós levamos 6 anos para tê-lo trabalhando. Ou seja, são 2 anos no processo seletivo, 4 anos de formação, até ele chegar realmente a trabalhar na pesquisa. Trabalhar na pesquisa, obrigado. E, por fim, a questão do aperfeiçoamento da gestão, que é acelerar todo esse processo, questão aperfeiçoamento da gestão, envolvendo a capacitação. Quando nós não tivermos a capacitação em company dentro da Marinha, nós buscarmos quem tem e fazer acordo de cooperação, quebrar barreiras institucionais, culturais, que possam estar impactando no avanço rápido da tecnologia e, efetivamente, acompanhar o avanço tecnológico que ocorre no mundo, nas demais cenários, como já foi apresentado anteriormente. Então, eu agradeço a oportunidade, desculpa por ter passado um pouco de tempo grande, tá? Mas eu gostaria de ter passado essa mensagem aqui. Identificamos muitos gaps, gostaríamos de estar fazendo muito mais pelo poder naval, mas temos algumas barreiras a serem transpostas, temos essa agonia, essa necessidade, e eu acredito que, podendo juntar e alinhar e juntar todos os fatores que contribuem, nós possamos realmente permitir e tenhamos uma produção técnico-científica no setor de ciência e tecnologia e acompanhar a evolução tecnológica que o mundo hoje nos mostra. Então, soberania, ou seja, em suma, soberania pela ciência. Muito obrigado.